decisiva e importante nesse processo aqui no nosso país. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria saudar a plateia e agradecer as gentis palavras do Valdemar Falcão, que, de certa maneira, põe um grande peso de responsabilidade na cabeça da gente, na medida que identifica a gente com todo esse processo do que nós chamamos agora, aqui, de contracultura no Brasil. Na verdade, primeiramente, fazendo uma consideração sobre o termo contracultura, que parece que surge, parece que inicialmente nos Estados Unidos, com o movimento da Beat Generation, entendeu? E cunhou esse termo, mas então serviu como título para todas essas manifestações alternativas ou de resistência cultural, ou de revolução, ou subversão cultural. Mas eu queria esclarecer que no Brasil, pelo menos na minha geração, o nosso processo não tinha esse aspecto formal de contracultura, ou underground, ou seja, não estava claramente filiado a nenhum programa internacional. Foi uma coisa que decorreu muito da própria conjuntura histórica, da própria situação brasileira. Então, foi muito original. Ela não pode ser assimilado a outros processos, embora com grandes analogias e similitudes, mas o processo brasileiro foi muito singular, foi muito... Até porque nenhum de nós... Eu, por exemplo, já que sou identificado com o termo transgressão contra a cultura, basta dizer que, por exemplo, sem querer discordar, mas fazendo um pequeno reparo em algumas considerações do Valdemar, que ele fala que hoje nós somos aceitos, e essa é a tendência, né? Aquilo que na época era considerado subversivo, depois se torna o pensamento oficial, até que chegue uma outra coisa para, numa eterna sucessão de destronamentos históricos, que muitas vezes não levam a nada. A revolução apenas coloca novos equívocos para substituir outros. Não se sabe se para melhorar ou piorar a situação. Então, eu queria dizer, quanto ao que ocorreu comigo, em termos de depoimento pessoal, é que eu nunca me propus a fazer contracultura. Na verdade... o tipo de formação que a gente teve desde a infância, o tipo de vocação, de direcionamento das energias espirituais, foi, já que a gente vinha desde a infância, a educação na minha infância pegava, digamos assim, restos de uma visão muito nacionalista brasileira. Era um período em que o ensino do canto orfeônico nas escolas era obrigatório. Todo mundo sabia ler música no meu tempo, já na escola primária. Todo mundo cantava os temas de Villa-Lobos, do Guia Prático. Havia ainda uma relação muito grande com o período da minha educação na infância, com a revolução do movimento modernista brasileiro, que foi toda uma tomada de consciência da nação brasileira, de fazer um tipo de arte que não fosse colonizada, que não fosse subalterna aos modismos internacionais, e que realmente refletisse a nossa realidade, ao invés de tentar imaginariamente, através da arte, criar uma realidade ilusória, importada de outro país, que nada tivesse a ver com o que de fato acontecia, uma arte imposta de fora para dentro. Então o movimento modernista teve essa preocupação e a gente herdou um pouco isso. E eu me lembro que uma tia minha conta uma história, já falecida, eu acho muito engraçado, disse que quando eu era muito garoto, numa dessas paradas, desfiles de 7 de setembro, eu teria gritado: debaixo dessa bandeira nós vamos morrer. Ou seja, a gente amava a bandeira brasileira, os valores brasileiros e tudo mais, e pensava muito na ideia de uma cultura brasileira. A gente lia os grandes autores, que já havia, na minha geração, uma geração que despertara, por causa dos movimentos anteriores,
tipo a luta pelo petróleo, o nacionalismo, tudo isso, a gente, como herdeiro disso, pensava muito nisso. E a gente vinha desenvolvendo esse processo naturalmente, mas ao tomar contato com a chamada realidade, com os valores dominantes, já, digamos assim, a gente passa do primário, já no secundário. Na Bahia houve um processo muito curioso, um movimento cultural muito forte, do qual o tropicalismo pode ser considerado, inclusive, herdeiro, porque inicialmente, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha de baiano, mas nós sabemos que a deflagração do movimento tropicalista ocorre com o exílio de alguns baianos no Rio de Janeiro, Glauber Rocha, Caetano, Maria Bethânia, Gilberto Gil, junto, claro, com pessoas do Rio, do Brasil inteiro, mas um núcleo deflagador foi muito fortemente baiano. E já na Bahia, devido a toda uma tradição de vanguarda que se implantara, todo o movimento na universidade, teve um período na Bahia que se podia entrar na universidade sem vestibular. Foi o período dos seminários de música da Bahia, onde a gente tomou contato com tudo da arte de vanguarda. E havia um grande choque cultural entre aqueles valores que a gente aprendia em contato com, digamos, grandes intelectuais da vanguarda mundial e o status quo, aquela mesmice provinciana brasileira, toda quer dizer, então a gente já começa a fazer um trabalho insurrecional de subversão em relação a esses valores, digamos, provincianos. Nesse momento a gente já é meio rotulado de qualquer coisa contra, de subversivo, comunista, ou qualquer coisa desse tipo, que fosse anátema, que fosse considerado uma coisa herética, uma coisa assim que não convinha ao sistema. Posso até me perder, foi bom essa pequena manifestação aqui do Valdemar para eu retomar o tema inicial. Ele falava, por exemplo, que a gente, num momento subversivo, é depois aceito e oficializado. Isto eu diria, mas até certo ponto, porque na história brasileira eu diria que o Brasil é um país tão retaguarda, socioeconômico, política e filosoficamente, é tão reacionário, mas é que é um dos países que tem as piores distribuição de renda do mundo. É o país onde a imprensa chegou mais tarde em toda a América Latina, e assim mesmo porque a família real teve que fugir das guerras napoleônicas e trouxe a imprensa para o Rio de Janeiro, senão nunca teríamos, entendeu? A influência da Inquisição portuguesa sobre a cultura luso-brasileira foi letal, com exceção dos jesuítas que passavam algum conhecimento. Então, o simples ato de pensar no Brasil já era uma coisa assim, bastante arriscada, na medida em que o Brasil se montara mais como um celeiro de matéria-primas, como um quintal, quer dizer, a ideia de haver uma cultura local brasileira, o Brasil assumir sua identidade, como diz, acho que caso mostrar a sua cara, entendeu? Isso foi e continua sendo uma coisa contra a qual existe um bloqueio, não só consciente, como também inconsciente, a ideia de que nós fomos criados já como colonizados, tentando achar bacana tudo que a gente vê, meio como, inclusive, imitador de ways of life. Hoje no Brasil, você não vê, tudo é inglês, Em suma, a gente foi criado não para se manifestar como um ponto de vista, mas para adotar, como um país periférico, valores culturais do polo dominante, que, como nós sabemos, na América, a cultura norte-americana. A gente, como o irmão do Sul, não é? Então, as pessoas que aqui se colocaram na posição de pensar e de tentar buscar uma dignidade cultural brasileira, já
eram marginalizadas. Então, paradoxalmente, aqueles que representavam a cultura foram identificados exatamente com a contracultura. Tinham que se refugiar em esquemas alternativos, porque na grande imprensa, por exemplo, na época do tropicalismo, nós éramos todos intelectuais profundamente ligados a todas as tradições culturais brasileiras, mas éramos considerados como alienados por uma esquerda oficial que dominava, e também no outro qualquer tipo de rótulo, ou porra louca, ou alienado, empregado da rede, qualquer coisa que esvaziasse o caráter realmente revolucionário, contracultural, filosófico, ou seja, que esvaziasse a dignidade, que tirava o valor de todo o nosso trabalho.